Ele diz: fornicação não, que é o amor ao prazer carnal. Avareza não, que é o amor às coisas, que é o amor ao dinheiro, que é o amor ao materialismo. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Se eu amo aquilo que Deus odeia, eu não estou imitando Deus, eu estou imitando Satanás, porque o diabo valoriza aquilo que Deus odeia. Aí eu não sou filho de Deus. Se eu imito Deus é porque eu sou filho de Deus. Se eu imito Satanás, eu sou um capetinha, eu sou filho do diabo. E João, o apóstolo do amor, escreveu: quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Queridos pais do Senhor Jesus, por favor, vamos meditar num texto da palavra de Deus, baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. É muito bom estar de volta à casa do oleiro, um lugar onde Deus fala. Ao nosso amigo pastor Henrique César, mais uma vez, meu muito obrigado. Toda a equipe da casa do oleiro, ministro de Deus Marcelo Aguiar, um prazer revê-lo. Sua esposa, que Jesus os abençoe cada vez mais. Estou aqui na companhia da minha esposa, um instrumento gracioso de Deus na minha vida. É minha aluna na teologia e professora no amor, no perdão e no carinho, né, amor? Porque se depender de eu para ser carinhoso, a aluna me chamava de irromântico. Eu demorei a pegar e depois eu peguei, aí eu melhorei um pouquinho. Orem por nós, orem pelos nossos filhos. Nós precisamos das vossas intercessões. O capítulo 5 da carta aos Efésios, pastor Reginaldo, é um prazer, meu amigo, tê-lo aqui conosco. É um pregador, é um mestre na palavra. João Antônio, Ricardo Moraes, são pregadores, ministros de Deus. Carregou? Eu ia pregar sem esboço, mas você não confiou, você trouxe o esboço. Tá bom, tá certo. Deus é fiel. O capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação, a impureza ou a avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém aos santos, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis, nenhum devasso, imundo ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Versículos 18 e 19, por favor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu gostaria que toda a igreja lesse o 19. 1, 2, 3. Amém. Costumeiramente, Paulo doutrina, ensina e depois exige a prática.
O que na teologia da pregação chamamos isso de aplicação. Paulo diz o que a igreja é do capítulo 1 ao capítulo 3. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo exige que a igreja se comporte conforme igreja. Efésios 5 não são exigências paulinas para quem deseja ser de Deus. Efésios 5 são exigências paulinas para o comportamento de quem já é de Deus. Esse texto é para santos. Esse texto é para filhos. Esse texto revela o padrão e tal padrão deve ser respeitado. Talvez essa mensagem incomode alguns, principalmente os netcrentes, ou aqueles que não respeitam a Bíblia em seu contexto e intenção original, que é apresentar Cristo e nos aproximar de Deus. Mas fique tranquilo, não é uma mensagem para qualquer um, não é para qualquer tipo de gente, essa não. Paulo usa duas expressões aqui que me dão autoridade para fazer tal afirmação. Paulo diz no versículo 1 que é para imitar Deus os que são filhos amados. E depois ele diz para evitar as palavras torpe, parvoíces e chocarrices, quem é santo. Se você não é filho, essa mensagem não fará nenhuma diferença para você, pois só os filhos sentem quando ferem os pais. Se você não é santo, ou seja, alguém separado por Deus, você não se incomodará ao se distanciar daquilo para o qual Deus te separou. O padrão está estabelecido do capítulo 1 ao 3. Ele diz que a igreja é um povo eleito em Cristo desde a fundação do mundo. Ele diz que a igreja é uma construção, a igreja é uma habitação. Ele diz que a igreja é uma família, ele diz que a igreja é um corpo. Depois que ele diz o que a igreja é, poderíamos facilmente começar o capítulo 5 assim: sabendo disto, no entanto, dito isto, façam assim. Já que vocês sabem o que vocês são, se comportem conforme o conhecimento que vocês têm. Já que você faz parte da igreja e sabe o que é a igreja, se comporte como quem faz parte da igreja. Paulo, e como eu me comporto? Como eu tenho um comportamento que evidencia que eu sou filho e santo? Imite Deus. Paulo eleva o padrão, porque aos Coríntios ele diz: me imitem. Aos Efésios ele diz: imitem Deus. Cada mentoreado pode imitar o mentor. Cada filho pode imitar o pai. Cada filha pode imitar a mãe. Cada liderado pode imitar o líder. Paulo eleva o padrão. Ele diz que os homens precisam imitar Deus. Quando Paulo usa a expressão imitem Deus, ele está nos mostrando o modelo mais sublime em todo o mundo de imitação. Imitem Deus. Mais tarde, após a escrita dessa carta e o reconhecimento de Efésios como palavra de Deus, Clemente de Alexandria disse que o cristão verdadeiro e sensato pratica o ser de Deus. Ao falar da imitação, Paulo usa uma linguagem inteligível a um homem estudado da Grécia. O termo imitar no versículo 1 vem de mimesis, que constituía de 3 regras: ouça, imite, pratique. No ouvir está a teoria, no imitar está o estabelecimento do modelo, e na prática está o aperfeiçoamento das obras. Porque aquilo que você exercita, você aperfeiçoa. Então a regra era teoria, imitação e prática. Escute, imite e pratique. Isso é mimesis. E se você exercer a prática da mimesis, você chegará a ser um grande orador.
porque eles valorizavam a oratória, a capacidade bela da comunicação. Aí no capítulo 5, Paulo, se valendo da mimeses, que para imitar na mente de quem entendia a linguagem inteligível da Grécia era teoria, imitação e prática, Paulo usa esse termo para dizer: se vocês se exercitarem em serem oradores, pregadores, filósofos, lhes dirão que imitem os mestres da linguagem. Mas eu lhes convido a imitarem o dono da vida em vida, aquele que por amor nos deu a vida, porque ninguém aqui clamou para nascer. Nenhum ser humano clamou: Deus, faça céu e terra. Deus não precisou de fé para fazer céu e terra. Deus não precisou de sua oração para te fazer, para me fazer. Deus fez simplesmente por amor. Então Paulo, como eu disse, elevando o padrão, diz: imitem Deus como filhos amados. O que é um filho amado? Alguém que recebeu o amor. Se de Deus você recebeu o amor, imite Deus. Versículo 2: andai em amor. Imitem Deus como filhos amados. Ele jamais ordenaria quem não é filho de Deus imitar a Deus. Deus não tem compromisso com quem não é filho dele. Qualquer menino pode dizer: não estou nem aí para o pastor Eliseu. Mas se Eliseu filho disser: eu não quero ser como meu pai, aí tem alguma coisa errada, ou ele apanha ou nós conversa. Se Paulo está dizendo imitem Deus, é porque está intrínseco à verdade: você é filho dele. Já que você tem o espírito dele, reflita o espírito que você tem. Já que você é amado por ele, retribua esse amor. Versículo 2, ele exige dizendo: andar em amor. Como que eu vou imitar Deus? Amando, porque o que ele me deu e fez em mim e por mim é por amor. Imitem Deus, andar em amor. Paulo, qual é o padrão para que eu imite Deus? Andar em amor como Cristo vos amou. Ele está dizendo: o padrão do amor para que eu imite Deus é Cristo. O que a gente diz? Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, pois o próprio Jesus disse isso. Mas a gente também esquece que Jesus elevou o padrão. Porque quando Jesus diz ame o próximo como a ti mesmo, ele está repetindo uma lei em Levítico, que não se poderia desprezar os estrangeiros. E o argumento para não se desprezar o estrangeiro era: ame o próximo como se fosse você mesmo. Como você quer o seu bem, queira o bem do próximo, mesmo sendo ele um estrangeiro. E aí a gente limita o amor aqui: eu preciso te amar como eu me amo. Então, se meu bucho está vazio, eu não posso te dar o que comer. Primeiro eu me alimento para depois alimentar você, pois eu não posso te amar sem me amar. Se eu não estou bem, eu não tenho que te fazer melhor do que eu me sinto. Eu tenho que estar bem para que eu também te faça feliz. Por quê? Porque eu tenho que te amar como eu me amo. Mas quando eu penso assim, o padrão está sendo eu mesmo. E o padrão de imitação a Deus via amor não sou eu. Não são minhas prioridades nem meu sentimentalismo. Qual é o padrão para imitar Deus em amor? Cristo. Então eu não, irmão, fácil não é. Impossível também não. O padrão não é eu te amar como eu me amo. O padrão é: devemos amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. João 13. Amem uns aos outros como eu vos amei. Então o padrão não é o meu amor, é o amor de Jesus. E eu não estou pregando lei, como dizem, Antigo Testamento só prega a lei. Pois é, eu estou na graça e falando de amor. E o padrão do amor é quem? É Cristo. Porém o texto diz: como filhos amados.
Se você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Se você não é filho, ímpio você é. Quem é sujo, suje-se mais. Agora, se você é filho, você precisa buscar refletir o Pai. O padrão da imitação a Deus. Como que eu consigo imitar Deus? Olhando para Cristo. E quando eu olho para Cristo, o que eu preciso priorizar? O amor dele. E o que ele fez em amor para que eu imite Deus? Entregou a si mesmo ao Pai por nós. Por favor, vem comigo. Entregou a si mesmo ao Pai por nós. Isso é lindo. Em sacrifício e oferta em cheiro suave. Primeiro, ele não se dá a Deus em uma vida suja. Ele se dá a Deus em sacrifício, em cheiro suave. Porque para Deus o que importa não é dar. Esse é o evangelho dos teleevangelistas, que valorizam o seu envelope acima do seu caráter. Para Deus o importante não é o dar. Caim deu, e Deus o rejeitou. No Antigo Testamento, os homens deram suas ofertas e Deus os rejeitava. Jesus se deu em cheiro suave, mas ele se deu a quem? A Deus. Por quem? Por nós. Jesus não se deu na cruz a você, ele se deu por você ao Pai. Isso quer dizer que na entrega de Jesus ao Pai, ele estava beneficiando a nós. Mas Paulo está usando Jesus como padrão para que eu imite Deus. Isso quer dizer, se o padrão é Jesus e eu imito Jesus, eu estarei imitando Deus. Segundo, isso quer dizer que quando você se entrega a Deus, você beneficia a igreja. Eu vou repetir o texto. Ele se entregou a Deus por nós. Quem aqui é salvo por Jesus? Você é salvo por Jesus porque Jesus se entregou a quem? A Deus Pai. Opa, ele se entregou ao Pai e me salvou. Bora lá. Ele se entregou ao Pai e me salvou. Continuando, ele se entregou ao Pai e enviou o Espírito. Agora com vocês. Ele se entregou ao Pai e enviou. Ele se entregou ao Pai e nos fez povo seu, santo e zeloso de boas obras. Pela oferta que ele deu ao Pai, que foi ele mesmo, nos beneficiou. Quanto mais você se entrega a Deus, você vai beneficiar alguém. Então para de se espiritualizar e se angelicalizar. Meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com Deus. Imite Deus, amando como Cristo, que se entregou pelos homens. É claro que você tem compromisso com homens. É claro que você tem compromisso com a igreja. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto das pessoas você também estará. Santificação que isola não é santificação, é satanização. Eu não acredito nesse tipo de evangelho ou de santidade que tira sua comunicação amável, sua comunhão com os irmãos. Se eu na igreja simplesmente vejo os problemas dela, eu sou o maior problema nela. Não, mas agora eu me desliguei de tudo, meu compromisso é só com o Pai. Beneficiando quem? Ele se entregou ao Pai por nós. Quanto mais íntimo de Deus, mais bênçãos para os homens. Quanto mais unção, mais gente eu vou curar. Quanto mais sabedoria, mais gente eu vou ensinar. Irmão, quando Jesus foi quando Pedro feriu o servo do sumo sacerdote, claro, Jesus estava ferido em sua alma. Jesus cura a orelha do camarada. E Pedro com a espada na mão, cai dentro. Que é Pedrão, aqui tem intimidade.
Sabe aqueles crentes, eu vou te pôr no meu joelho, Deus vai mostrar quem é que eu sou. Está lendo muito Neemias, irmão. Ó Senhor, esmaga meus inimigos. E está imitando um pouco Deus, em Cristo Jesus. Quando Jesus restaura, Pedro está lá com a espada na mão. Aí Jesus diz: ei, guarda aí, quem por ela fere, por ela será ferido. Ou não sabes tu que eu poderia aqui invocar 12 legiões de anjos, e eles lutariam por mim? Jesus está dizendo assim: eu não preciso de sua espada, porque eu tenho à disposição 12 ou mais legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Pode bradar, 1, 2, 3. 12 legiões de anjos. Se prepare para dar um glória lindo. Ele tinha e tem à disposição 12 legiões de anjos, mas ele preferiu usar 12 homens falhos como eu e você. O que te capacita para o ministério é o amor. E quem ama não é perfeito. Quem ama se esforça para ser bênção na vida do outro. Não é anular o outro em benefício de mim mesmo. É, se necessário, me entristecer comigo mesmo quando eu não estou sendo bênção para o outro. É eu me sacrificar. Imite Deus. Por quê? Porque você é filho. E qual o padrão? O amor. Através de quem? Cristo. Se entregue a Deus e você será bênção para os outros. Então, quando Ele nos manda imitar Deus, Ele manda a gente fazer o quê? Amar. Que bonitinho. Amar. Mas aí, pastor Marcelo, vem o 3. Mas a fornicação, sexo fora do casamento, imoralidade sexual. Mas a avareza, o amor às coisas, o materialismo, não se nomeie entre vós. Ou seja, não seja sempre a base para as vossas conversações, como convém aos santos. Paulo está dizendo, Paulo coloca um parênteses aqui: eu só exijo juízo de quem é santo, tá bom? Se você não é santo, não é para tu não, fica de boa. Mas se você é santo, separado para Deus, por Deus, em processo de santificação e aperfeiçoamento até aquele dia da vinda do Senhor, você não pode continuar, você não pode aprovar, você não pode se submeter, você não pode achar normal a fornicação e o amor às coisas, que é a avareza. Ou seja, ele me manda imitar Deus, porque Deus é amor. Então no amor nós chegamos Deus. Para imitar Deus tem que estudar o amor de Jesus. Ele diz, fornicação não, que é o amor ao prazer carnal. Avareza não, que é o amor às coisas, que é o amor ao dinheiro, que é o amor ao materialismo. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Se eu amo aquilo que Deus odeia, eu não estou imitando Deus, eu estou imitando Satanás, porque o diabo valoriza aquilo que Deus odeia. Aí eu não sou filho de Deus. Se eu imito Deus é porque eu sou filho de Deus. Se eu imito Satanás, eu sou um capetinha, eu sou o filho do diabo. E João, o apóstolo do amor, escreveu: quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Mas se tem alguém que sabe se disfarçar, é o diabo. O amor ao sexo desvairado, fornicação.
O amor à cama impura, o leito maculado, fornicação. O amor ao prazer sem regra, fornicação. E se na cama eu peco contra Deus, na cama o juízo de Deus me alcança. Gênesis 20, Abimeleque estava na cama, projetando se deitar com Sara. Deus veio na cama e disse: toca nela que eu mato você. Que força vai sobrar no cara para tocar? Siquém abusou de Diná sexualmente, e ele aceitou ser circuncidado para casar com ela. No terceiro dia, que era o dia de maior dor, na cama ele estava, na cama, foi assassinado. Sansão, cujo nome significa sol, Sansão, o herói, na cama contou o segredo, na cama o cabelo foi cortado, na cama perdeu a visão, na cama, diz o texto, o espírito dele se afastou e ele não sabia, na cama. A rede esgoto de televisão vai dizer que o que importa é o amor. Os sites pornográficos vão dizer que o que importa é o amor. A Netflix, em todos os seus filmes e séries, tem que ter a homossexualidade, porque o que importa é o amor. E esses pregadorzinhos, Nutelas, almofadinhas, sem história com Deus e com a Bíblia, e sem conhecer a história da igreja, vão reduzir o símbolo da igreja a um coraçãozinho. Mas o símbolo do cristianismo ainda é a cruz, morte, sangue, renúncia. Se Deus não se alegra com o que eu me alegro, eu não sou filho de Deus. Se minhas alegrias entristecem Deus, eu não tenho em mim o amor do Pai. A avareza, o amor às coisas. Pagamos Premiere, pagamos Netflix, pagamos Amazon, pagamos HBO, Star Plus. Ó, falei um monte, mas ainda tem mais. YouTube Premium, pagamos. Mas não sustentamos um missionário nem com a metade do que pagamos para nos entretermos. Isso é o amor ao dinheiro, isso é o amor às coisas. Não é você investir, não é você projetar, não é você querer uma casa melhor, um carro melhor. É quando você só pensa em si. O avarento, ele é um poço sem fundo. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ele vem para o culto, me dá, me dá, me dá. Ele vai casar, é para eu ser feliz. Qualquer negócio que fará, em que eu vou me beneficiar. É o avarento. O avarento é como Geazi. Naamã foi curado da lepra, e Naamã disse: recebo ouro. Eliseu disse: eu não quero nada de tu. Mas Geazi foi atrás de Naamã e disse: Eliseu se arrependeu. Ele estava meio, ele arrependeu, mandou vir aqui pegar prata e ouro, e pegou as riquezas da mão de Naamã. Quando ele voltou para Eliseu, Eliseu disse: meu espírito foi contigo. A lepra que estava nele agora vai pegar em você, por causa da avareza. Filho pródigo olhou para o pai e disse: pai, me dá o que é meu, me dá minha herança. Herança se passa de pai para filho. Quando o pai morre, ele está dizendo: morra pai, viva o que é meu. O avarento é assim, ele valoriza as coisas acima da vida. Pastor Cláudio Duarte disse que alguns maridos estão lá lavando o carro e ensaboa o carro. Aí a esposa está lá olhando para ele: quem dera se ele passasse a mão em mim como passa no carro.
A gente chega a pagar R$ 1.500 numa parcela de um carro. Aprendi isso com o pastor Josué Gonçalves. Mas a gente não paga R$ 500, R$ 600, R$ 700 num plano de saúde para nossa esposa. Por quê? Porque o avarento valoriza as coisas acima das pessoas. Judas, a mulher está adorando ele. Isso é nardo puro. Calculadora mental. Isso são 300 denários. Que desperdício dar tudo isso na obra. Que desperdício ofertar pregador. Que desperdício salário para pastor. Que desperdício sustentar missionário que eu nem conheço onde está. Que desperdício. 300 denários. Vem cá rapidinho, quanto que é seu Jesus aí? Quanto é que você faz para nós? 30 moedas leva. O perfume é 300. Jesus é 30. Tudo vale o seu dinheiro. O reino não. É o amor às coisas. E interessante é que o avarento, ele se incomoda com o culto quando a gente fala dízimo, oferta. Falou a palavra dízimo, oferta, ele endemonia no culto. Só falar de dinheiro, ele ou ela fica possesso do culto. Por quê? Porque o pastor que fala de dinheiro é ladrão. Aí, eu gosto da Bíblia. Aí, diz o 3, nem se nomeia a avareza. Aí diz o 5, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ou seja, se o pastor que fala de dinheiro é ladrão porque fala de dinheiro, e se você só não suporta o culto ao pastor porque ele fala de dinheiro, então você é avarento. O avarento é idólatra. Então o pecado do pastor é 1, roubo. O teu é 2, avareza e idolatria. Tu vai para o inferno mais rápido. Paulo passa da imitação para a comunicação e eu já vou tomar o assento, quer ver? A fornicação, a impureza, a avareza nem se nomeia entre vós. Assunto basilar das nossas conversações, como convém aos santos. Versículo 4, por favor. Nem torpezas, palavras podres, palavras torpes, palavras que geram ambientes desagradáveis. Nem parvoices, gracejos sem pensar. Nem chocarrices, palavras que são alteradas do seu sentido comum para o sentido imoral. Crianças e mulheres se sentem envergonhadas com essas conversações. Torpeza, parvoíce, chocarrice, que não convém. Antes, ações de graças. Essa expressão antes aqui significa: antes que você chegue nesse nível, pratique palavras que gerem ações de graças. Ou seja, fale aquilo que vai gerar gratidão a Deus. E no versículo 5 ele diz assim, presta bem atenção: nenhum incontinente, que é o fornicador que não se contém sexualmente falando, nenhum devasso, que é o fornicador, nenhum imundo, que é o impuro do versículo 3, nenhum avarento, que é idólatra, que é a avareza do versículo 3. Por favor, olhe isso. No versículo 3 ele está falando sobre fornicação e avareza e impureza nas palavras. Isso é muito sério. No versículo 3 ele está falando sobre as palavras de fornicação, impureza e avareza. Mas no versículo 5 ele está falando sobre o caráter. Nenhum fornicador, nenhum impuro e nenhum avarento. Ele não está dizendo quem fala avareza, ele está dizendo o avarento. Ele não está falando quem fala impureza, ele está falando impuro. Ele não está tratando quem fala de fornicação, ele já está falando do fornicador. São pessoas diferentes, pastor? Não, são as mesmas pessoas. O que ele está querendo dizer é que as palavras do versículo 3 revelam o que você é no versículo 5.
Se suas palavras são de avareza, conforme o versículo 3, é porque você é o avarento do versículo 5. Se suas palavras são impuras do versículo 3, é porque você é o impuro do versículo 5. Se suas palavras são de fornicação no versículo 3, é porque você é o imoral do versículo 5. Isso quer dizer que minhas palavras revelam quem sou. Versículo 6 ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Perceba que ele passa da imitação para a comunicação. Ele está dizendo que o amor a Deus não pode ser contaminado pelo amor ao que é impuro. Que ninguém vos engane com palavras vãs. É o tipo de pregador que te engana. É a serpente dizendo: não, você não vai morrer não. Ao contrário, vocês serão como Deus. Não, não é bem assim. Não, não tem perigo, a gente está na graça. Que ninguém vos engane com palavras vãs. E ele não está falando aqui diretamente ao falso pregador. Ele está falando aos ouvintes dos falsos pregadores. Não se permita ser enganado. Não se permita ser enganada. Como é que eu faço isso, pastor Eliseu? Ouvindo a verdade, você vai abrir mão da mentira. A gente gosta muito de bater em pastor falso. Eu também bato. Até porque eu sou pastor, eu tenho que bater por lá de cá também. Pregadores falsos, sim, a gente gosta de bater. E a gente tem que bater mesmo, com discernimento e Bíblia. Mas João capítulo 10, Jesus não fala só contra falsos pastores. João 10, Jesus disse assim: minhas ovelhas conhecem minha voz. Se o que você escuta, valoriza, se alimenta, não coaduna com a voz de Jesus, então você não é ovelha, é tu que é bode. Eu que sou bode. Paulo está mandando eu, o ouvinte, proteger-me do falso comunicador. Aí eu encerro. Por favor, projeta para mim versículo 18 e 19. Deixa eu fazer uma pergunta para quem estava ligado. Paulo partiu da imitação para... Misericórdia, vou pregar tudo de novo. Da imitação para... comunicação. Eu vou ler tudo de novo, coloca o 3. Eu perco o voo, mas não perco a mensagem. A prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeie, seja a base de vossas conversas entre vós. Diga reunião. Ok. Como convém aos santos. 4. Nem torpezas, palavras podres, nem parvoices, palavras de bêbado, palavras sem pensar, nem chocarrice, palavras alteradas do seu sentido original ou comum para imoral, que não convém. Antes, ou seja, antes que chegue nesse nível tão baixo, fale palavras que gerem o quê? Ações de graça. 5. Bem sabeis isso, você sabe, tu é crente, tu lê Bíblia. Nenhum fornicador é o que fala a fornicação, nenhum impuro que fala de impureza, nenhum avarento que só tem avareza nas palavras, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Não pode ser bênção no reino de Deus e não vai ter recompensa no reino de Deus. 6. Ninguém vos engane com... Ele ainda está na comunicação. Ninguém vos engane com palavras vãs. Sabe por quê? Quem tem comunicação pífia, baixa, tola, suja, ama, gosta, curte, segue, consome esses pregadores que apoiam sua vida e suas palavras sujas e chulas. Por essas coisas vem a ira de Deus. Todo falso crente vai querer ser liderado por um falso pastor. Mas Paulo diz: não vai ficar impune, a ira de Deus vai te alcançar. Está provado que Paulo está falando de comunicação, eu tenho que explicar tudo de novo. Versículo 18 agora. Toda a igreja, 1, 2, 3, igual pentecostal, embora lá, e continuista, porque nossos irmãos reformados, eles são bem ecléticos, né? E não vos embriagueis com vinho.
em que há contenda. Mas bora nem igual pentecostal, bora lá, 1, 2, 3. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas parou. Depois de encher-vos do Espírito, acaba a sentença? Não. Por quê? Porque tem uma. Me ajuda. Porque tem uma. Isso quer dizer que a sentença não acabou. O que começou no 18 vai continuar no. Então volta para o 18. Mas enchei-vos do Espírito. Aí você pergunta, como? Vem a resposta, 19. Aleluia. Estava no hotel quando eu descobri esse negócio aqui. Aí eu fiz assim, ó, tu, yeah. Aí alguém de lá, tu. Era gesso. Isso quer dizer que eu me empolguei. Por quê? Porque a gente lê o versículo 18 e coloca um ponto: enchei-vos do Espírito. Então se você quer ser cheio, vá para o monte, vá para o monte, vá para o monte. Se você quer ser cheio, 20 dias de jejum, só no bafo, 20 dias de jejum. E deixa a esposa na prova, 20 dias de jejum, se isola. Esquece todo mundo, vá para o jejum e vá para o monte. Fica lá que você vai ser cheio do Espírito. Mas a boca é suja, a palavra torpe, pavoice, chocarrice, não se enche nunca. Enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós a palavra de Deus, cantando ao Senhor. Eu duvido de suas línguas estranhas, se em suas palavras não há salmos. Pastor Elianai Cabral, comentando esse verso, ele disse: salmos são palavras da palavra dos salmos, ou músicas com acompanhamento musical. Próximo é que eu esqueci a outra palavra. Estou sem poder. Próximo lá o versículo que estava. Hinos. Ele disse que são canções espontâneas. A irmã lavando a roupa do marido, lava ele, Jesus, lava ele. Você varrendo a casa, varre a minha mente e me fala de novo. Os hinos que tu inventa, que tu é ruim para compor, que sua graça igual eu, mas tu inventa. Eu te amo, Jesus. Mas ele está dizendo, fale entre vós conversações, salmos, fale de Bíblia, hinos, cante e invente seus hinos, componha, mas que a inspiração venha de Deus. Salmo 22, verso 25, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Cânticos espirituais, Elianai Cabral diz que são as nossas músicas que no meio pentecostal nós cantamos em línguas, adoramos em línguas ao Senhor. Aleluia. Quem aqui já teve essa experiência? São os cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, você só vai salmodiar se você encher seu coração dos salmos. Irmão, os livros históricos na Bíblia é Deus falando sobre o homem, nos livros proféticos é Deus falando com o homem, no livro dos Salmos é o homem falando com Deus. Quer aprender a adorar? Encha seu coração dos salmos, leia os salmos e não faltarão palavras de adoração. Pastor, como eu limpo minha boca? Como eu limpo minhas palavras? Como eu purifico minhas palavras? Se encha do Espírito. Mas pastor, como é que eu entro no processo do enchimento do Espírito? O que me ajuda a ser cheio do Espírito? Cuidado com suas palavras, substitua suas palavras. Nas vossas conversas, fale de Bíblia, fale de pregação, fale de louvor.
a Eliane Fernandes, a Luana, a Leia, o Henrique César. Onde esse povo tá, é violão, é panela que vira bateria, é música, é composição. Não deve ser diferente com Marcelo Aguiar. Ele sentou aqui do meu lado, eu falei, minha esposa vai gravar uma música tua, viu? Ele vai, vou mandar uma música, pode me dar uma, é de Deus. Bora falar de hino. Negócio de Anitta, seu primeiro lugar no mundo inteiro. Mentira. Bora falar de salmos, hinos e cânticos espirituais, porque isso aqui ensina, isso aqui edifica, isso aqui transforma. Então, pregador, pastor, eu tinha essa mania. A equipe de louvor tá cantando, eu aqui, ó, focado na mensagem. Ou seja, eu estou me enchendo para pregar bem. Mas os irmãos estão cantando e tocando para me auxiliar a ser cheio. A gente escuta demais, né? Põe o fonezinho aqui, ó. Você só recebe. A canção não é para tu, não. Aprenda e cante. Quantos de nós já fomos orar assim, já falamos assim, dirigindo o culto? Agora chegamos na hora mais importante do culto. É a hora da palavra. Eita, Eliane Fernandes, nossa agenda aí. Ou minha esposa também, irmão. Tô indo pegar o microfone, o pastor fala, agora a cantora já cantou, agora é a hora mais importante. Falei, o cara ofendeu minha esposa, ofendeu minha amiga. Aí eu falo logo, irmão, o culto é feito das duas coisas. Louvor e palavra, os dois são importantes, tá, irmão? Na palavra Deus fala com a gente, no louvor a gente fala com Deus. As duas coisas são importantes. Deus abençoe, tchau.